Agora, no programa Palavra do Pastor, a mensagem de Deus para o seu coração. Meu querido amigo, meu querido irmão, quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus e dizer da minha satisfação em estar aqui juntamente com esta equipe maravilhosa, a equipe do rádio. Que Deus abençoe toda essa equipe que trabalha no rádio. Na verdade, só funciona bem as coisas quando a equipe está coesa, animada. Cada um na sua função, cada um no seu programa. Isso tem sido a bênção de Deus. E hoje quero trazer uma palavra da parte de Deus ao seu coração, baseado no capítulo 5 do Evangelho de São Lucas e o versículo de número 17, quando o texto narra a história da cura de um paralítico. E aconteceu que em um daqueles dias estava Jesus ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje nós vimos prodígios. Baseado nesse texto, nós queremos encontrar aqui, nesta leitura bíblica, 3 atributos dados a Jesus. Na verdade, Jesus dividiu o seu ministério, pelo menos em 3 partes: ensinando, curando e salvando. A maioria do tempo, Jesus estava sempre junto com as pessoas, nas praias do Mar da Galileia, nos desertos daquela região ali do Oriente, nas margens do Jordão, na região de Jericó, ou dentro da cidade de Jerusalém, na cidade de Jericó, na cidade de Magdala, na cidade de Cafarnaum, na cidade de Betsaida, Corazim, todas essas cidades ali adjacentes ao Jordão. Jesus estava ali. Em um daqueles dias ele estava ensinando dentro de uma sinagoga. Na verdade, os judeus adoram na sinagoga. Os cristãos adoram no templo. Os espíritas vão para o centro espírita. As testemunhas de Jeová vão para o salão do reino. Os maometâneos, budistas, vão para as mesquitas. Cada um tem o seu lugar de adoração. Mas Jesus, naquela época, estava na sinagoga, ensinando. E quando Jesus estava ensinando naquele lugar,
4 homens tinham um amigo paralítico, e ao saber que Jesus estava naquele lugar da Galiléia ensinando, logo foram buscar o seu amigo paralítico e trouxeram sobre a cama para introduzi-lo até a presença de Jesus. Mas como não conseguiu entrar pela porta, nem pelas janelas, devido à multidão, a grande multidão que estava ouvindo a pregação, os ensinos de Jesus, eles então subiram ao telhado e tiraram a parte do telhado, e por entre as telhas eles desceram a cama até a frente de Jesus, onde estava este paralítico. O Senhor, ao ver o paralítico na sua frente, declarou perdão para os seus pecados e disse: os teus pecados estão perdoados. Logo alguém, os fariseus, as pessoas que estavam ao redor olhando, arrazoaram entre si e disseram: Jesus está blasfemando. Quem é ele para dizer uma blasfêmia como esta, declarar os pecados perdoados? Pois só Deus pode perdoar. Sem que eles dissessem uma palavra, Jesus conheceu os seus pensamentos e disse: qual é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta e anda? E tudo o que eles queriam era ver o paralítico curado. Então Jesus voltou-se para o paralítico e disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o homem levantou na hora, diante dos olhos de toda a multidão, tomou a sua cama, pôs nos ombros e foi para a sua casa. Realmente encontramos aqui no texto Jesus ensinando, Jesus perdoando o paralítico e Jesus fazendo o milagre da cura do paralítico. Jesus é o grande ensinador. Jesus ensinou os 12 apóstolos. Mateus capítulo 5 diz o texto que Jesus subiu ao monte das beatitudes, das bem-aventuranças, e ali os ensinava a palavra de Deus aos seus discípulos, ensinando eles a guardar os mandamentos, a pregar o evangelho, ao comportamento que cada um deles tinha que ter. Diz o texto, Jesus abrindo a sua boca os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E ele conclui dizendo: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Estava preparando os seus discípulos para enfrentar o ministério. Jesus é o grande ensinador. No capítulo 2 do Evangelho de Lucas, e o versículo 39, quando os pais do Senhor Jesus o perderam, quando ele era ainda menino, e eles foram para Jerusalém para a festa adorar, e quando o perderam no caminho, voltaram e procuravam Jesus entre a multidão e entre os amigos com muita diligência. E no versículo 39 do capítulo 2 de Lucas, eles encontram Jesus, diz o texto sagrado: quando acabaram de cumprir
segundo o livro da lei, voltaram para Galiléia, a sua cidade de Nazaré. E esse menino crescia e se fortalecia, e era cheio de sabedoria e de graça, e a graça de Deus estava com ele. E no outro versículo diz que Jesus tinha 12 anos de idade, e quando subiram a Jerusalém, segundo o costume, no dia da festa, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais, pensando, porém, que eles viria de companhia pelo caminho com amigos. Andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca do menino. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam da sua inteligência e das respostas e ficaram maravilhados. Jesus, o grande ensinador, ensinou os apóstolos, ensinou os doutores. E lá no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, diz a Bíblia, o versículo de número 13, que quando Jesus havia ressuscitado, e os seus discípulos ainda não sabiam que ele havia ressuscitado, eles estavam andando no caminho de Emaús. E no versículo 13 diz o texto que Jesus acompanhou aqueles 2 discípulos perdidos e desanimados e começou a falar. Diz: eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia junto com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que dela têm acontecido nesses dias? E ele lhes perguntou quais são as coisas, e eles disseram as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós se maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhe disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia mais adiante, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, Senhor, porque já é tarde, já declina o dia. E entrou para estar e ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, e partindo-lhe deu, abrindo-se-lhes os olhos. Então os olhos deles ficaram abertos, e conheceram que era Jesus, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração,
quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Essa prova do ardor do coração dos 2 discípulos em caminho de Emaús é que esse grande ensinador ensinou esses discípulos no caminho de Emaús. Ele estava ensinando na sinagoga quando trouxeram o paralítico. Ele realmente é o maior ensinador. No capítulo 13 do Evangelho de Lucas, e o versículo 22, o Senhor Jesus está ensinando sobre a porta estreita. Ele disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Mas Jesus também é o grande médico. Ele é o grande médico. Ele levantou o paralítico. Paralítico dificilmente seria curado sem um trabalho evoluído da medicina. Mas Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Mas não foi só esse paralítico que Jesus curou. Ele curou os 10 leprosos no meio de Samaria. Ele curou a sogra do apóstolo São Pedro, que estava com febre. Ele curou o cego na estrada de Jericó. Ele curou o paralítico de Betesda, que estava há 38 anos deitado ao lado do tanque de Betesda. Ele é o grande médico, mas também ele é o grande Salvador. O anjo Gabriel, quando apareceu em Mateus 1:21 para José, que temia tomar Maria por sua esposa, pois viu que ela estava grávida, o anjo disse: não temas, José, ter Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ele será chamado Jesus, pois ele é o Salvador do mundo, é o Salvador da humanidade. Quando Jesus se aproxima de Zaqueu, conversa com ele, ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. E quando ele se dirige à casa de Zaqueu, ele disse: hoje chegou a salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. Glória a Deus. Hoje chegou a salvação, meu amigo ouvinte, na sua casa, pois você também é filho de Abraão. Glória a Deus. Ele curou o paralítico de Cafarnaum, no capítulo 2 do Evangelho de Marcos também. Mas quando se encontra com o sábio Nicodemos, no capítulo 3 de São João, ele disse: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Nicodemos era um príncipe dos judeus, fazia parte do Sinédrio, foi ter com Jesus à noite de vergonha por causa da sua posição. Mas Jesus disse: você precisa nascer de novo. E se como um homem já velho pode tornar ao ventre de sua mãe e de lá nascer de novo? Jesus disse: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso eu te digo, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz e não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é o homem que é nascido do Espírito. Portanto, meu amigo, meu irmão ouvinte, eu creio que a glória de Deus, a presença do Espírito Santo está invadindo a sua alma, a sua casa, a sua família. Você que é estudante, você que precisa aprender uma profissão, você que precisa dos ensinos de Jesus, ele abre a mente, ele ensina, ele é o grande mestre, ele é o grande pedagogo, é o grande professor. Não cursou pedagogia, mas é o grande sábio, o grande mestre, o grande professor. Glória a Deus. Não fez medicina, portanto, é o grande médico que cura todos os tipos de enfermidades, é especialista em paralisia, em lepra, em cegueira, em surdez, em qualquer tipo de doenças.
Jesus pode te curar, você que está enfermo, ouvindo este programa agora, a palavra do pastor. E você que está perdido, ele te encontra. Ele pode dizer para você agora, como disse a Zaqueu naquele dia: hoje chegou a salvação nesta casa. Ore comigo e receba Deus na sua casa para a salvação, para a cura divina e para o ensinamento maravilhoso, em nome de Jesus. Amado Deus e soberano Pai Celestial, eu sei, Senhor, que Tu está visitando vidas nessa hora. O Senhor está salvando agora. O Senhor está curando agora. O Senhor está abrindo a mente, está ensinando muita gente, pelo poder do Teu Espírito Santo. Eu declaro a Tua obra realizada, a Tua obra completa, Senhor, no nome, na autoridade preciosa do nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém.